Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 9 de janeiro de 2026. Reiniciamos o nosso ciclo de palestras e agora poderemos apresentá-las todas nesta nova roupagem, nessa nova apresentação, com novas imagens, um modelo um tanto quanto mais na tentativa de ser adequado ao entendimento de vocês. Essa palestra número 1, que fala do mito do ovo cósmico, que eu já ressaltei para vocês, que talvez seja a mais importante, se não for a mais importante, está entre as mais importantes, não por outro motivo, ela é a primeira. Ela é muito cheia de informação, de nome, de dado. Eu cito algumas fontes para vocês poderem buscar, cruzo muitas bibliografias, e essa nova modelagem dessa palestra talvez faça com que você, que tinha dificuldade nos gráficos e imagens anteriores, entender qual é a ideia desse criador falho, dessa falha da criação, dessa nossa origem, que é chamada, na maioria das mitologias, de um mito do ovo cósmico. Mas para que isso se dê, vamos focar aqui então mente, coração, pineal, chamatrina, mente, coração, pineal, chamatrina. E vamos dar início ao nosso processo de respiração, meditação e ancoramento preparatório para o nosso estudo. Inspire. Coloque para dentro o oxigênio e o éter. E converse com seus tijolinhos formadores, realizando o Ticum. É o ressignificar de você mesmo. É a hora que você se reconstrói a ponto de se preparar para ser o novo arquiteto do universo, e você será aquele a colaborar para a correção desta falha. Coloque para dentro de você e realize esse ressignificar de você mesmo. Ao colocar para fora, expulse com força o gás carbônico. Use o diafragma e o períneo para expulsar. E junto do gás carbônico vai sair gaiolas, pactos, votos, batismos, elementos, energias, painéis que não pertencem mais a você neste momento do seu projeto. Assim, estamos todos aptos e prontos para, com nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Rukiná, Druxus, Tukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29, irmos a Adonés, bordo do prato avonal. De onde emergiu isso que a gente vai começar a explicar hoje. Você vai ouvir muitos nomes do ancoramento, principalmente esse início, aqui na palestra de hoje. Essa energia Aka, energia Umara, que é projetada por Mitran El e por Ayotakten, atravessa a energia, atravessa o portal Avona Shantar e chega aos espíritos paradisíacos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos das naves aos comandantes. E aí, Astasharam, comandantes sirianos se destacam, manipulam a mesma energia e entregam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando os tronos de Exu e Pombagira. Eles montam uma redoma dourada que nos envolve, abraçando a todos, ligados às nossas tronqueiras. Eles entregam a mesma energia aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda. E também chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro dos círculos, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Nós, no centro desses círculos,
Estaremos ali, então, montando nosso próprio mercado de proteção local, individual, habilitando-nos assim, todos, a irmos a Gaia, Pachamama, Nanabruquê, solicitado o Sol central do planeta, os 7 dragões Elohim Kumara, a extensão da energia telúrica e a extensão da energia do cristal orgânico Astra Story até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Parando, então, no chakra básico, Muladhara, o chakra raiz, que se liga ao corpo átmico, na tríade superior, e traz de lá a energia do Kundalini, que para aqui, no pé da sua coluna, inicia uma extensão por dentro da sua medula óssea, como 2 serpentes douradas, até o coração, ligando o motor Taurus, acionando a chamatrina, a estendendo até a pineal. Na pineal, abre sua mente, amplie os seus horizontes, estudando pelo chakra da coroa, fazendo crescer a sua já enorme malha toroidal. Kam Shampam, Kam Shampam, Kam Shampam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara. Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. A imagem inicial, que também é nova, mostra o ovo cósmico, supostamente ou não, metáfora ou literal, e dele saindo aqui, ó, as miríades de seres. E aí você pode imaginar como seres de tipos como o nosso, mas também de todos os tipos. Consciências indo parar a vários lugares, ou ainda mais, sementes para a formação de novos universos, novas áreas. Você pode fazer uma analogia com a palestra última dessa sequência, que foi a anterior, que faz alusão às arcas. Então, daqui saíram muitas arcas semeadoras de vida. Isso é o mito do ovo cósmico. Então, vamos iniciar o trabalho de hoje tentando mostrar para vocês as novas ideias a serem transmitidas nesse sentido. No mito do ovo cósmico, eu procuro trazer para você essa hierarquia da criação cósmica, para ver se você entende. São vários slides iniciais que trazem a mesma ideia, apresentando esta ideia de formas diferentes. Então, eu sempre repeti para vocês, e essa é a base do nosso canal. Nós partimos com o comando da luz, que gerou um braço chamado Comando Semente da Luz, nessa ótica dessa hierarquia cósmica. Ah, pode ser um pouco diferente? Pode. É uma ideia, é um plantio, é uma semente para você partir daí? Sim. Tem alguma absolutez aqui? Não. Tem alguma verdade plena? Nenhuma. Tudo são apenas sementes para que você venha a refletir e plante a partir delas novas sementes, novas ideias, criando a sua própria construção. Então, no lado de fora, no topo, eu não gosto de fazer a ideia somente de cima para baixo, tá? Eu gosto de imaginar uma área externa, onde nós temos o que nós chamamos de espiritualidade superior. Está aqui, ó, o E abreviado é a espiritualidade superior. Somente lá, somente ela é 100%. 100% o quê, professor? 100% perfeição, 100% bondade. Lembrando, mais uma vez, que essa lógica do 100% não se aplica ao que a gente acha que é 100% de beleza, perfeição. Portanto, é assim que lá eles estiveram por trilhões de anos ou mais, e houve um momento em que esses seres do 100% se cansaram do marasmo 100%. Vê como é que isso é difícil para a gente? Todos nós queremos ficar muito ricos, muito belos, muito altos, muito fortes, muito inteligentes, mas será que nós compreendemos o que é um 100%? E o que faríamos
quando lá estivéssemos. Por isso que não é muito interessante nem inteligente julgar o outro que é melhor na sua ótica, porque talvez se você lá estivesse no lugar do outro, você provavelmente poderia fazer até pior do que aquilo que você acusa o outro de fazer. Essa espiritualidade 100% bela, boa e perfeita, é nela que está a tal da trindade do paraíso. Trindade paradisíaca, trindade perfeita. E essa, teoricamente, é gerada pela trindade incriada. Essa é a faixa da espiritualidade superior. Apesar de haver fontes que falam que tudo foi criado ao mesmo tempo. Esse nível perfeição, junto com a própria trindade, surgiu no mesmo momento. Tá? Então, aqui, ó, gerada pela trindade incriada. Essa trindade incriada você vai encontrar diversos nomes. Outros não colocam como trindade. Alguns falam que são pai e mãe. O pai e mãe amantíssimo. É o pai incognoscível. É o ser incriado. Essa espiritualidade ela é blindada por corpos escuros para isolar das outras partes que não são perfeitas. Durante muito tempo, só existia isso. Só existia esse nível. A blindagem ela só veio depois que os demais níveis passaram a existir. Porque não foi tudo gerado ao mesmo tempo. E ali, ó, única faixa de perfeição e de pureza, 100%. Está aqui com o símbolozinho da trindade. Tá? E aqui você vê, ó, a matriz energética quântica. Essa matriz energética quântica é a que vai gerar tudo isso. Quem gera a matriz energética quântica? A trindade paradisíaca. Esses seres, eles não participam de tudo que está abaixo deles. Esse aqui talvez pudesse ou devesse ser chamado de Deus. Seria o Deus Pai-Mãe, o Deus incognoscível, o Deus incriado, mas ele não participa da criação. Daí a lógica estranha de nós querermos nos referir a ele, ou pior, pedir algo a ele. Nas próximas etapas eu vou mostrar como que se deu algumas descidas. Eu agora vou falar somente dos níveis, tá? Das faixas. O nível 2, para dentro. Imagina uma cebola. Corta uma cebola no meio, abre a cebola, lá fora é a superior. Para dentro dela um pouquinho, a espiritualidade operacional. Que talvez seja o quê? 80%, 90% perfeito. Esse percentual é uma ideia do canal, tá? É nessa faixa que estão o quê? Os UPs. Universos primordiais, criados pelos filhos primordiais. 2 exemplos de filhos primordiais que eu falo tanto para vocês são Anhotactem e Mithael. Mas existem outros, muitos. Alguns nós até conhecemos, outros nós nem conhecemos. O símbolo é essa estrela aqui. É só uma simbologia, tá? Descendo, se aproximando do nível que nós estamos hoje, que eu chamo de espiritualidade laboratorial. Então, espiritualidade superior, operacional, laboratorial. Talvez ali uns 75%, 70% perfeitos ou mais. Onde estão os superuniversos? Aqui, ó. FUs, das ordens, comandos e conselhos. Tem uma outra palestra que eu falo exatamente da hierarquia desses seres todos. E eu cito isso aqui tudo e dou uma aprofundada. A ideia hoje é falar do mito do ovo cósmico. Para você entender o mito, você precisa tentar lembrar disso aqui. Mas para dentro da cebola, operacional, laboratorial, chegamos ao quê? Ao nível 4.
as matrizes de cocriação. Já são os universos locais, onde você está. Universos locais esses, criados pelos filhos paradisíacos. Já estamos aqui assumindo a possibilidade de estarmos entre 4 e 9D. Mas há outros, você sabe bem, pelo nosso canal, que são de dimensões acima. Mas, em geral, as matrizes de cocriação abraçam de 9 a 4D, de 4 a 9D, que é o que eu chamo de matéria bariônica. A mais densa, 4D, que você está aqui, ó, e a mais sutil, 9D. 10D em diante já não é mais matéria bariônica, apesar de haver ideias de fisicalidade em todas elas, como eu já expliquei também. E agora, o número 5 não é uma nova faixa para dentro, mas é um novo pedaço do 4. Seria algo do tipo um 4.1. Porque eu separo um universo local, que é o seu Nébado, que é o nosso, de Micá, para poder me aprofundar aqui. Então, aqui, ó, universo local de Nébado, surgido do ovo cósmico das mitologias. O ovo cósmico é aqui, por isso que eu botei ele aqui, ó. Aqui eu tenho as matrizes de cocriação com esse símbolo, o laboratorial com esse símbolo, e aqui é o ovo, ó. Então, professor, é provável, é capaz de que cada universo local tenha a sua história do mito do ovo cósmico? Sim. Qual é igual à nossa? Nenhuma. Qual delas tem uma falha? Até onde eu sei, nenhuma. Em qual delas o seu criador local errou? Até onde eu sei, nenhum. Nós somos muito especiais. Não se sinta menor por isso. Talvez até o contrário. Mas é aqui que inicia a nossa trajetória do mito do ovo cósmico. É no universo local. Beleza? Que eu, inclusive, já falei para vocês que eu posso dividir em duas grandes possibilidades. Que seja o universo de Nébado, ou ainda, como eu coloquei para vocês, como Nébado é de Micá, ele escolheu a nebulosa de Andronover para criar, junto com a sua ministra divina, o seu cantinho, a sua seara. E nessa seara, ele abraçou a ideia de Michael, que eu venho falando nas aulas, dos níveis 0 e 1, de fazer uma nova proposta, um novo genoma. E só aqui se abriu para tantos projetos de outros filhos. Então, ele abraçou uma ideia, uma possibilidade de amplitude quântica fora do normal. E assim, ele permitiu que vários seres aqui atuassem. Metraton, Starré, Emanuelis, Adi Shakti Prabrajna. E esse Adi Shakti Prabrajna é o nosso criador local, que cai na criação e falha e se reconstitui como Javé. Então, eu admito, numa outra versão, que essa criação menor de Javé seja dentro de Nébado, seja o universo Teta. Fez o fechamento? Então, aqui, ó. Ou Teta ou Nébado é surgido do mito do ovo cósmico, que consta em todas as mitologias. Criação de Micá, filho paradisíaco ancestral, com o ovo cósmico, que é o que a gente vai estudar. Só que eu posso, como eu falei aqui, ó, admitir que é uma criação de Javé, filho paradisíaco novato. Novato como Saratem é um filho paradisíaco novato. Micá é ancestral como Anhotak é um filho ancestral. Só aqui eu já cruzei 3 ou 4 bibliografias diferentes. Aqui está a tal da cebola cortada. Hierarquia da criação cósmica. De novo, ó, a matriz energética quântica ela se distribui em todo esse aparato e você entende agora de fora para dentro. Aqui, é só você olhar o que eu falei anteriormente, ó. Tá de fora para dentro, ó. 1, 2, 3, 4, de fora para dentro. 1, 2, 3, 4, assim como da direita para dentro, como da esquerda para dentro. E dentro deles, ó, todos os símbolos que eu trouxe
Você observará que alguns estão pegando áreas uns dos outros. Isso também acontece. Os níveis dimensionais eles se fundem em muitas dessas possibilidades. E aqui, ó, um está pequenininho aqui dentro do triângulo, tá? Espiritualidade superior, 100%, onde está a trindade. Espiritualidade operacional, onde estão os universos primordiais. Então, aqui, trindade, ó, está aqui fora. Tá? É aqui, ó. Trindade, essa borda externa. Aqui, ó, você vê que já está mais para dentro um pouquinho, tá vendo? Está acompanhando o cursor? Aí você vê o número 3, ó. Super universo, espiritualidade laboratorial. Está aqui, ó. Continua entrando, ó. Entrando, ó. Aí aqui, ó, já são os universos locais, matrizes de cocriação, que estão aqui, ó. Bem próximo do que a gente vai chegar, que é o nosso centro, que é onde nós estamos. Que também há bibliografias que falam que aqui dentro é um grande buraco negro onde caiu Javé, onde caiu para Brás e se refez como Javé. Isso é a hierarquia da criação cósmica na nossa ótica, no modo como nós tentamos mostrar para vocês. Início de tudo, família Hades. Estão me acompanhando? Uma hora eu pretendo fazer isso na forma de live. Nessa hora vocês vão falar comigo aqui diretamente para que a gente possa trocar dúvidas, tirar dúvidas. Essa talvez seja das palestras mais adequadas para fazer isso, mas é claro, em vez de uma hora, vai durar 2, 3 ou mais. Vamos agora à nossa criação. Família Hades é a família de Hades, Shakti, Prabrasta, que não tem só ele, é claro, é uma família. Assim como eu falo das diversas famílias de Biodemo, as famílias Shan, Cromon, Mion, Iel, Vol e várias outras. Aqui é o início de tudo a partir da família Hades. E um dia alguém decidiu experienciar fora do nível 1. Então, originalmente, esses seres da família Hades habitavam, alguns ainda habitam, o nível 1, aquele nível 1 que eu mostrei nos 2 primeiros slides, para você entender de onde eu estou vindo, lá de fora. Do circuito da perfeição. Ou seja, ele falou uma hora, como eu falei para você, está muito chato, isso aqui sou eu falando, gente. Eu estou trazendo para a nossa realidade, tá? Ele queria sair daquele algoritmo da perfeição. Está lá, ó. A imagem está aqui, ó. Paraíso, circuito da perfeição. Lá no livro de Urante aparece universo central de Avona, Ilha do Paraíso, em borda, em prato, como eu faço no nosso ancoramento. Esse alguém era para Brasna, ou para Japati, família Hades. E ele veio. Só que no que ele veio, ele cometeu um erro. Ele falhou. Ele fez uma criação que apresentava problemas no seu projeto original, e ele foi avisado sobre isso. Os demais seres, quem são os demais seres, professor? Além dos demais da família Hades, lembra que nós já estudamos aqui com vocês a árvore da vida da Cabala, Cabalá, ou Torá, e vimos que são outros 8, outros 9 ou outros 10, e eu cheguei a falar que são 43 desses seres que perceberam que Pravras estava nervoso no ato da criação, ele estava insistente, ele estava incomodado. Então, ele criou num momento de incômodo. Tudo isso que eu estou falando, perceba como nós trazemos dentro de nós essa inquietação, essa falha do Criador está em nós. As nossas doenças, problemas, defeitos, que não existem em outras criações. Fora do nosso universo, há lugares em que isso não se dá. No que ele faz esse mergulho, alguns mergulham para ajudá-lo. Só que alguns fazem assim, ó. Alguns deles mergulharam, vinda total. Outros
se projetaram, é o que a gente chama de fatiamento. Aí, nessa lógica de vinda total e fatiamento, é que vão aparecer as possibilidades de ser um fractal daquele ser, um braço daquele ser, uma encarnação daquele ser, que eu também venho trabalhando com vocês. No nível 2, eles também não se identificaram completamente satisfeitos. Então, eles estavam aqui, ó, nível operacional. E aí eles resolveram descer mais. Na verdade, Ares, Shakti para Brahma resolveu descer mais. Eles ainda eram esses seres íntegros do início, mas já mergulhando num percentual de não perfeição. E aí eles resolveram saltar para onde? Para o nível laboratorial. E eu trago para vocês aqui que, entre os gnósticos, esse nível é chamado pleroma. É o nível laboratorial. Está aqui, ó, laboratorial ou pleroma. Esse pleroma vem do grego e é a ideia do céu, do paraíso. Só que aqui já não era mais o paraíso. Era o nível 3. Espiritualidade laboratorial. Então, você vê aqui, ó, eles experienciando, e aqui, para Brasda, decidiu fazer essa vinda. Mais para baixo. Você vê que daqui para baixo, ó, eles já vão ser Vishnu, Shiva e Javé. Uma corzinha até diferente, né? Que eu venho mostrando para vocês já há algum tempo. E nessa descida, para Brasda gerou os 2 universos. Que 2 universos, professor? Brahmaloka e Buloka. Ué, mas não era Nébado? Buloka. Buloka ou Burloka, que eu já vi também escrito com R, é Nébado. Ou, como eu propus a vocês, Teta. Desde que você admita que Mika criou Nébado e admitiu os projetos, e Prajapati se inseriu num pedacinho de Nébado, que é Teta. Assim, para Braja gerou em Teta 2 universos. Então, Teta tem a sua contraparte biológica, que é Nébado, ou que é Teta, e a sua contraparte plásmica, ou plasmática, que é o Brahmaloka. Mas uma parte dele, Javé, o que caiu aqui, é uma divindade lunar. Ele caiu na criação. Isso aqui é uma outra terminologia que separa Brasda como uma divindade solar, e quando ele cai aqui, ele cai como uma divindade lunar. Eu não vou parar para explicar isso hoje. Isso está no clube de membros de uma aula ainda em construção. Daqueles seres, como eu falei, olha aqui, ó. Aqui está Javé, não está na imagem? Javé. Veio lá de cima, ele era para Brasda. Outro desperto desses seres que vem descendo, Mavatna, foi quem mergulhou como Vishnu. Então, esse ser aqui, ó, é Mavatna. Ele mergulha como Vishnu. E mais um, Savina, foi quem mergulhou como Shiva. Então, Savina, tá vendo o cursor? Ó? Ele mergulha como Shiva. Ok? Vamos às OBS, importantíssimas. Ó. Alguém. Ó. Para esse alguém, no nível 1, há muitas versões, algumas eu até apresentei para vocês aqui hoje. 2. Estou aqui. Tá? 2. É aqui no pleroma. Pleroma, ó, grego. Os gnósticos barbelos setianos, do reino de Barbelo, setianos porque seguidores de Sete, chamam de reino de Barbelo. Pleroma, o reino de Barbelo, é a mesma coisa. Porque Barbelo, para eles, é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador. Então, tem várias versões aqui, que algumas se conflitam. E o 3, para Brasda, aqui embaixo, e Mavatna. Mavatna e Prabrasda, ou Prajapati, são partes do mesmo alguém. Há uma versão que fala que esses dois, ó, esse e esse, vêm de uma mesma fonte. Daquela lógica dos fractais
E tem uma aula também no Clube de Membros que eu tento fazer esse fatiamento para você entender. Ok? O mito do ovo cósmico. De onde vem isso tudo? O senhor está inventando isso, só não leu isso em lugar nenhum. Então, vamos ver aqui. Ó. Olha as possibilidades. O mito do ovo cósmico também é chamado de monomito, não é monolito, tá? É monomito ou ovo órfico. Essa imagem fantástica que mostra lá dentro, como se já tivesse tudo pronto quando o ovo rompeu. Hoje, a singularidade que a ciência fala é nada mais, nada menos do que o mito do ovo cósmico. Quando a singularidade fala que de uma sopa surgiu o Big Bang. Isso é o mito do ovo cósmico. Nas mitologias, o ovo cósmico ele foi gerado pelo Criador local, não pelo Pai universal. E esse é o início de tudo. Olha em quantos lugares isso está citado. Uma aguinha aqui só para dar uma hidratada. Na chinesa tem um símbolozinho bonitinho do lado, que é do yin e do yang. Não por acaso. Porque, segundo a chinesa, surgiram o yin e o yang. Sempre aqui, o amarelinho é o teta, ou nébado, ou buloca, e o yang é o brahmaloca, o mais próximo do vermelho ou abóbora. E aqui a chinesa ainda fala de Pangu, ou Panku, o criador, ou parte dele, caído no yang, caído do brahmaloca. Coincidência, né? Na hindu-ariana, símbolo dela, fala mais, porque Vanda ou Wanda se rompeu, que é um ovo, após esse ovo ser posto por Hansa, que é um ganso, na verdade uma gansa, e vieram 2 universos. Na nórdica, Niflheim e Muspelheim, no qual Ymir é o criador. Na druida ou na celta, Irem Iron. Tem um livro de Jean Voisin chamado Irem Iron, Universos em Colisão. Leio. Na eslava, Yav e Prav, onde Nag é citado. O que é Nag, professor? É o Tártaro. O inferno de Hades, da mitologia grega. Na Yanomami, Yutukara e Yutukara são os 2 universos. No Yazidismo, eles surgiram de uma pérola, não é um ovo, é uma pérola. Muito parecido, não é? Na judaico-cristã, que é a mais conhecida por nós do Ocidente, há os 7 dias da criação e o descanso do 7º dia de Javé, que é quando ele cai em coma pela primeira vez. Ele caiu em vários comas ao longo da existência. Recentemente, em 2021, ele caiu no último coma e não mais de lá levantou. Quem vai levantar ele? Você. Quando reconstruir em você tudo que ele precisa para se reinserir daqui a 18 mil anos, a partir do ano que vem. Na grega, o Criador tem o nome Caos. Eu já insisti tanto com vocês. A mitologia grega fala que esse Deus é caos. É o maior palavrão da língua grega. O que é a fara do Criador, então? A fara da criação, ou na criação, se inicia com Prabrasda, mas quem caiu na criação foi Javé. Já falei isso para vocês. Javé é a reconstrução da condição caída de Prabrasda. Prabrasda é o nome dado a ele anterior à criação. Prabrasda já existia na periferia do paraíso. Prabrasda pode ser equiparado a Nithran-El, numa tentativa de analogia. Equiparado, tá? E a OBS1 está aqui, ó. Criação. Foi o primeiro grande buraco negro mental, ou grande buraco negro consciencial, que se ampliou em 2021, quando Javé mimiu de vez. Tudo isso aqui eu já vinha falando antes, eu estou reilustrando. Prabrasda era de um jeito, ele era de um modo, mas depois do início da criação, o corpo manático dele foi tragado pela criação defeituosa.
E Javé, preso no Brahmaloka, interferia na criação. Ele interferia até 2021. Deixa eu dar só uma outra apanhada sobre isso aqui. Quando eu falo de manásico, lembra da tríade superior? Átmico, búdico e manásico, os três corpos da tríade superior, esses seres possuem. Vocês lembram quando eu falo para vocês tantas vezes que esses seres todos, eles irão cumprir um karma? Parece louco, né? Porque eles serão tragados pelas nornas, pelas moiras, pelas forças que regem as linhas que comandam essa teia da vida. Já contei isso para vocês. Isso é irrefutável. Assim como eles têm karma e vão cumprir, queiram ou não, Krishna, me ouvindo falar isso, deve estar louco. Shiva e Vishnu, de uma certa forma, já compreenderam. Jesus e Sai Baba já abraçaram essa ideia. Rama está tentando também. Você precisa compreender. Assim como eles têm isso, que é o karma, eles têm corpos. Eles têm constituição centenária. E ficou intacto o átmico, porque não há como não ficar. O búdico ficou intacto de Prabrasda, só que do mental superior para baixo caiu. E esse mental se desfez, como se um cérebro se despedaçasse e todos os neurônios se espalhassem pela criação. A criação de Javé, hoje, representa seus vários neurônios espalhados. Você é parte disso. Isso significa o corpo manásico dele foi tragado pela criação defeituosa. Porque no que ele cria algo estranho, falho, essa própria falha traga ele. E, obviamente, que eu estou resumindo coisas que podem ser explicadas de maneira ainda mais complexa. Tá? Aqui eu parei nesse ponto, volto aqui para o verso 2 de Prabrasda, ó, que antes da queda projetou o nosso universo. Foi assim, ele vinha criando, foi tragado, caiu na criação. E ele havia projetado o nosso universo, que é o biológico. Ele não tinha pensado no universo de plágio. Quando ele se sentiu tragado, ele improvisou rapidamente o Brahmaloka. Quando eu falo rapidamente, gente, é um tempo muito diferente do nosso, tá? Uma hora até explico isso melhor para vocês. Não é assim também. Mas para ele é. Para a gente não. Ele improvisa o Brahmaloka e ele consegue projetar o nosso universo. Mas nenhum dos dois ele terminou. Um foi projetado, o nosso. O outro foi improvisado. Esse improvisado, que é o Brahmaloka, acabou que é por isso que ele está colapsando agora. Você já me ouve falar sobre o colapso do Brahmaloka há algum tempo. E aqui na imagem, ó, Big Bang, falei anteriormente, ou Rajas, da força rajásica. Os demais Adi perceberam que Prabrasda estava nervoso no momento da criação. Eu já até falei isso para vocês anteriormente. Prabrasda é geometria sagrada. Nosso universo segue leis geradas fora da criação, que organizam tudo que nós conhecemos como a geometria sagrada. Ela está presente na ótica dos raios luminosos e até no mecanismo gerador de ciclones. A geometria sagrada, na verdade, está presente em tudo. A geometria sagrada, ela é a pedra angular de todos os processos, calculada pela mente Prabrasda. Ou seja, foi Prabrasda quem criou todo o cenário. Apesar de cair na criação e apesar da falha, Prabrasda é genial. Ele é um grande ser, com grande capacidade, mas errou. Ali, ó, geometria sagrada. Imagem que você já cansou de ver comigo.
Prabrasda, ele é um paz navaz dos 43 criadores do mundo. Quando eu falei no início sobre os 43, são 43 pás navais. Dentre eles, a família Hades. Olha como o negócio é amplo. Mas o universo de plasma, como eu falei, ele foi improvisado na íntegra. E não obedece a essas leis. Mas ainda assim, no nosso universo, o que foi improvisado foi a vida. Pela mente Prabrasda, reconstruída. Quem é a mente reconstruída de Prabrasda? Javé. E todos surgiram com um DNA falho de Javé. Tudo que você tem, dor, sofrimento, câncer, doença, problema, é o DNA falho da criação. Vou me aprofundar numa coisa que é nova e que eu vou tentar explicar para vocês. Nova, perdão, no canal, tá? Isso é milenar. O câncer ancestral, no início da vida do Bullock, se dava somente a geração de estrelas. Já não veio logo, né? E elementos químicos complexos. O primeiro deles foi o hidrogênio. E só na terceira geração de estrelas surgiram os mais complexos, que estruturam hoje a 4D, o que levou 5 bilhões de anos para acontecer. Após 7 bilhões de anos, com o universo de plasma já em colapso, a Trimurti decidiu fazer o quê? Criou Morhenso. E o tal do projeto Talme, que eu explico numa palestra à parte, porque é outro grau de complexidade se eu inserir isso aqui. E assim é que surgiram os seres biológicos no Bullock. Você vem a partir do projeto Talme. Só que a ciência hoje já identifica câncer. Como que ela faz isso? Ela faz medição, avaliação. Assim como o paleontólogo faz a datação de fósseis, a ciência já é capaz de, mais aprofundadamente, verificar se nesses fósseis, nesses resquícios, nesses restos de vida do passado, ali, ó, em fósseis dos primeiros unicelulares, ou seja, a vida já surgiu com problemas, porque ela percebe, a ciência, que há câncer nos primeiros unicelulares, ou seja, o câncer é ancestral. E a cura é fruto das mutações que o ser mais conhecido como você produz no seu DNA, que muito interessam a Javé. Você, Ticum, novidades para os RNAs mensageiros, informações novas para o seu DNA, produção de algo novo. Isso é o novo arquiteto do universo. Isso é você. Clones e demos. Os anjos ou clones da criação têm longas existências, bilhões de anos. Atuam no modo colmeia, o modo da submissão. Então, uma vez que eles criaram Javé e, junto dele, Vishnu e Shiva, juntos, eles começaram a criar tudo que está à nossa volta. Os primeiros clones vêm de Javé. São esses anjos ou clones. Nas mitologias, os clones e os demos são comuns, definidos como bons ou maus. Então, isso aqui é muito antigo. Aliás, as mitologias sempre falaram em anjo bom, anjo mau, demo bom, demo mau, humano bom, humano mau, Deus bom, Deus mau. A religião veio e definiu o que é bom para um lado, o que é mau para o outro. Partindo de quê? De base alguma, da necessidade de hierarquizar o poder a partir dela mesma. Esses clones, poucos deles saíram dessa robotização. Está aqui a imagem, ó, com clones robotizados. Por isso que eu falo tanto para vocês que os anjos não são bem o que eles são, ou o que eles parecem.
eles veem Javé. Mas dos poucos que saíram dessa robotização, é aquela família Tendrel, Dizon Tendrel 29, que eu chamo sempre aqui, que trabalha conosco no canal. Alguns deles, esse principalmente, vem deslacrando, despertando e compreende a humanidade com um outro olhar. Os primeiros desses clones surgiram há 500 bilhões de anos. O raciocínio dos clones é limitado ao Criador. É uma abelha, o Criador, e uma abelha rainha, o Criador, e as abelhas operárias, abelhas soldados, são os anjos. São muito distintos de seres biológicos, que só surgiram bilhões de anos depois. Já os demos, que surgem a partir de Shiva, são menos robotizados que os clones ou anjos. E os demos manifestam a metamorfose, sendo que há estirpes distintas de demos. E a gente já vem mostrando para vocês há algum tempo em várias outras aulas e palestras. Mas mesmo os clones robotizados notaram que o Criador, de tempos em tempos, mimia, colapsava. E está hoje totalmente colapsado em coma. Família Ati. Vamos falar um pouco mais da família Ati. O clone Shiva, então, Javé, Shiva, é um clone dele, tá? Se voltou contra Brahma. Eles mergulham na criação, Savna e Mavatna, e Prajapati, e aqui eles ganham outras roupagens. A roupagem Shiva se apresentou inicialmente como um clone do próprio Javé. E ele de cara percebeu o quê? Está tudo errado. Por isso que nós trabalhamos com a energia de Shiva, que veio de Savna. Porque Shiva percebeu de cara isso aqui. Quando você percebe tudo isso aqui com clareza, você é muito ligado a Shiva. E ele rapidamente se voltou contra Brahma. Ele teve a certeza que ele precisava, naquele momento, acabar com a criação. Destruir Brahma. Para que houvesse uma correção na falha e interrompesse a geração de clones doentes do Criador. E esse mesmo Shiva, depois disso, acabou que passou a concorrer com Brahma na criação, porque ele não conseguiu apagar a criação como ele queria. Ele percebeu lá atrás que havia um problema grave. Ele foi aquele que percebeu muito antes. Ele talvez seja o primeiro grande desperto, até antes de Eulus Bel, que despertou na época da rebelião de Capela. Então, Shiva, ele, ao perceber a criação falha, ele agride Brahma. E ao ser agredido, Brahma para de criar clones. Então ele se volta, ele agride, é uma agressão energética. Alguns livros falam de soco, mas é um soco energético, tá? Então, ele interrompeu a geração de clones doentes. Mas como Brahma só parou de criar, não morreu, não interrompeu de vez, com o ataque, Brahma para de criar clones, mas Brahma não entendeu Shiva e agrediu de volta. E ao agredir Shiva, ele destruiu aquele corpo clone. Mas a essência que vinha de Savna, a essência Shiva, se alocou numa essência nova que ele criou. Perdão, a sua essência se alocou num corpo novo que ele criou. Foi o primeiro corpo demo. Está aqui, ó. A essência de Shiva se alocou no primeiro corpo demo. E eles dois, Shiva e Javé, notaram ser impossível a mútua destruição. Aqui, ó, Shiva, que vem de Sagna, alocou a sua guna, a sua energia, ou energia tamásica, um selo de garantia. Ele alocou o tamas, ou energia tamásica, na criação.
para garantir um fim. Já que ele não podia parar ali, ele tinha que garantir um fim. A energia de Shiva se reflete hoje na entropia, que vem destruindo o universo de plasma, que é o Brahmaloka, e uma hora dará fim ao nosso. E, professor, está acabando isso 2026? Não. O nosso ainda tem algo em torno de 50 bilhões de anos. Mas tem fim. Os universos estão finitos nessa criação falha. Tá? E logo depois, seguindo uma linha explicativa, surgiu Vishnu, uma energia boa. E para melhor conviverem, eles dividiram o universo. Só um parênteses aqui que eu vou fazer uma parte que é nossa do canal. Essa energia boa que está em aspas, que vem de Vishnu, é, para nós, a participação de Mika. Quando ele de fora olhou e percebeu, ali vai dar ruim mesmo, como o Shiva percebeu, precisa alocar um outro ser. Então, nós cremos que o que vem de Vishnu é uma energia boa de Mika. Mika atuou através de Vishnu e atua até hoje. Ainda desligado, que Vishnu se desligou em 2015, Mika tenta, através dos seres da sua criação, conhecidos como você, reestruturar todo esse esquema. Então, eles dividiram o universo em reinos, moradas, genos ou locas, que é como eu gosto de chamar o universo dividido do Brahmaloka. E estabeleceram a Lila, um jogo de disputas que, de certa forma, organizou as regras da Trimurti. Mas a Lila só durou até 2015, 2016, porque Vishnu se desfez. E no caso do desfazimento de Vishnu, há uma versão com a qual eu corroboro, que foi um desfazimento temporário. Ele pretende reaparecer em futuro muito breve. A Tridevi revelada. Aqui nós temos a Tridevi humanizada. Tá? As deusas da Tridevi aparecem aqui com formas aparentemente humanas, mas eu vou tentar explicar ela rapidinho, só para você entender a relação Trimurti-Tridevi. Trimurti é Brahma, Vishnu e Shiva, a Tridevi eu vou apresentar aqui agora. A caracterização da Trimurti como masculina, que é um equívoco, que é algo nosso, levou ao surgimento, obviamente, da Tridevi. Todo lugar onde eu aloco macho, eu quero alocar fêmea para fazer parte daquilo ali. Só que a criação não funciona assim. Então, uma ideia nossa. Do outro lado, eles não têm isso. Eles não têm sexo, eles não têm gênero, ou ainda têm gêneros muito mais diversos do que você pode imaginar. Não é só o que você vê hoje da humanidade moderna. Isso aqui foi uma necessidade da humanidade. E assim, na mitologia hindu, essa ideia fez surgir as esposas Parvati, Lakshmi e Sarasvati ou Saraswati. Mas, na verdade, Shakti é a energia criadora dessa Tridevi. E de figuras similares, como outras deusas, como Durga, Shakti é uma energia destruidora, como é a energia de Shiva. Shiva, o reciclador necessário. Shakti é a mãe do hinduísmo, a força suprema e a rainha de Shiva. São designações de Shakti. Mas é claro que essa é uma versão shivaísta, em que eu estou puxando toda aqui a borda para o lado de Shiva. Óbvio que no clube de membros eu dou uma aula específica falando mais sobre Parvati, Lakshmi e Saraswati. Tempos recentes. Tais portais que ligam os universos coexistiram perfeitamente até 2012. Mas os portais se fecharam e o tráfego entre eles não mais é tão simples. Aqui uma imagem ilustrativa de um portal, cujo fechamento tem relação com o que eu falei da entropia, da energia de Shiva dando andamento ao colapso do outro lado. Não é tão simples tudo isso, porque
2015, a Trimurti ruiu. Vishnu se desfez. 2021, Javé mimiu, colapsou. O universo local de Nébado é um desses universos. Ou Teta, eu já expliquei para você. O material. E o outro, o antimaterial, que está ruindo, seria gêmeo de Nébado. Esse é o Brahmaloka. Hoje, os seres do Brahmaloka utilizam tecnologia e força mental para atravessar para o nosso universo através de pontes, portais. Eles vêm fazendo isso aos montes. Tunguska, na antiga União Soviética, hoje Rússia, em 1908, foi um portal que se abriu e vários seres passaram. Na época, a alegação foi de que houve um experimento com uma máquina nova russa e ela explodiu. Isso é um encobrimento que eu insisto tanto com vocês. E lá embaixo, ó, manter o empoderamento da ignorância que foi estabelecido pelos arcontes desde o início da nossa criação. Esses seres que tentam atravessar na marra hoje são seres que vêm se ligando à grande elite trevosa do planeta. Esses seres são os arcontes. E eles buscam fazer isso aqui, ó, manter o empoderamento da ignorância. E essa ignorância é o que esses arcontes mais querem. E desde o início da nossa criação, eles insistem com essa tentativa. E ainda hoje, vários deles não querem dar a suzerania cósmica ao Cristo cósmico, que é Sofia, Rockman ou Malkuth. Isso abre um leque para vários outros estudos. Para você entender como essa falha da criação está presente em vários autores, o alemão chamado Karl Schwarzschild solucionou as equações de Einstein. Einstein tinha algumas equações que ele nunca solucionava, que ele nunca chegou a uma conclusão. Esse alemão solucionou as equações de Einstein. Mas ele afirmou para o próprio Einstein e para a comunidade científica à época que ele precisava estar errado. Porque caso ele não estivesse errado, havia um enorme erro na criação. Ele não estava errado. Há um enorme erro na nossa criação. Kam-cham-fam. 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 Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hare 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 Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Quase uma hora de palestra, uma palestra longa, trabalhosa. Ela é difícil até para a gente que trabalha do lado de cá. Eu faço ideia de como ela é difícil para vocês. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, deixe o seu like. Vamos tentar hypar esse vídeo. E passe adiante o link do nosso canal, do nosso trabalho. Mas o mais importante, é uma palestra complexa. Então, se você não entendeu, escreve para a gente, coloca suas dúvidas, vamos tentar trocar. Por mais difícil que possa parecer, não há pergunta idiota, não há pergunta burra. Nenhum de nós vai julgar você por esse quesito, por esse aspecto. E vários outros que aqui acompanham o canal podem, quem sabe, ser esclarecidos pela sua pergunta, pela nossa resposta, pela nossa troca, por uma tréplica e por aí vai. Até o nosso próximo encontro.